Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, gente, sobre um assunto que eu já conversei com vocês aqui duas vezes no canal, que foi no relato de parto um e no relato de parto 2, onde eu contei, gente, tudo que eu passei, né, nessa gestação e na cesárea do Gustavo. Tem vídeos aqui no canal também falando sobre o parto do Luca, falando sobre o parto do Samuel, né, contando para vocês algumas experiências, né, e coisas que aconteceram comigo que pode ser que esteja acontecendo com você e você não sabe como resolver, né, às vezes está acontecendo com você e você nem sabe, então estão nesses vídeos que eu já compartilhei com vocês. E nesse vídeo de hoje, gente, eu quero falar especificamente sobre a cesárea, só sobre a cesárea. Lid, qual que é a sua opinião, qual que é o seu relato sobre a cesárea? Então, naqueles vídeos eu deixei para vocês o relato de parto com algumas coisas que aconteceram, falei sobre uma coisa e outra, tudo relacionado à questão do parto, né? Mas eu quero falar especificamente sobre a cesárea. Tanto que no último vídeo que eu compartilhei com vocês, falando sobre parto, foi no relato de parto 2, eu falei a minha opinião sobre a cesariana depois de ter feito a terceira cesárea, né? Então eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso, falar minha opinião, falar para vocês o que aconteceu, o que eu não contei em relato de parto nenhum, nem dois. Então vou falar um pouquinho para vocês. Lembrando que temos um bebê em casa, né, gente? Então, se por um acaso ele acordar, que ele está dormindo agora, ele vai participar do vídeo aqui no meu colo. Então, eu pego ele, fico balançando aqui, então não estranhe, tá bom? Então, é só para avisar para vocês. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Então, como eu falei, é o terceiro parto cesárea que eu fiz, a terceira cirurgia, né? Contei para vocês em outros vídeos que eu passei por 3 cesáreas, mas eu tive 4 gestações. Eu tive um aborto espontâneo antes por conta do meu tipo sanguíneo. Eu sou O negativa e o Lu é O positivo. Os meninos também são O positivo, puxou o sangue do pai, né? Então, toda vez que a mãezinha ela é negativa e o pai é positivo, ela tem que tomar uma vacina, né, para você poder é, segurar o bebê, digamos assim, né? Porque é como se o corpo da mãe, O negativa, rejeitasse, né, o feto. Então ele expulsa, então tem um aborto espontâneo. Então toda pessoa que ela é O negativa, ela recebe do sangue O negativo somente. Não tem essa questão toda? A mesma coisa vale na questão da gestação. Então, se a mãe é O negativa e o pai é O positivo, provavelmente ela vai ter que ser acompanhada com comes indireto, que é o exame de sangue que faz para poder ver se o bebezinho tá tudo certo, se não tá ali rejeitando, né? Então até toma essa vacina para poder segurar o bebezinho. Lembrando, gente, que eu não sou médica, então se eu falar alguma coisa que não seja em termos técnicos, releve, mas é basicamente isso, tá bom? Então qualquer dúvida, consulte seu médico, a sua médica, para mais informações, tá? Então eu só tô passando aqui a minha experiência para vocês. Então, tanto que no parto dos meninos, você tem que tomar essa vacina para caso uma próxima gestação você já tá meio que assegurada, né? E antes, né, de sair durante a injeção e antes de você estar ali, né, acompanhando o bebê lá, eu vou querer engravidar. Então você já passa ali com o ginecologista, e ele já pede o exame de sangue seu e do pai para saber o tipo sanguíneo, né? Que se for, tem toda essa questão de você tomar essa vacina, você toma ela no começo, você toma ela no meio, né? Do Samuel, eu tomei ela depois que eu tive o aborto espontâneo e engravidei de Samuel. Aí eu tomei depois que eu ganhei o Samuel. Aí eu saí do hospital já com ela tomada. Aí, ok. Aí fui, engravidei do Luca. Aí do Luca eu tive que ser acompanhada também pelo comício indireto, assim como fui pelo Samuel, né? E aí quando eu ganhei o Luca, tive que tomar também, né? Do Gustavo, eu tomei ela, gente, no meio da gestação. Né, lá com 28 semanas, compartilhei com vocês aqui, né? Em shorts, a gente indo lá, né? Na farmácia de alto custo, que ela custa é, R$ 400, né? Então, assim, tem do Samuel a gente pagou pelo convênio, foi o convênio que pagou, né? E do Luca a gente não precisou, né? Tomar no meio, então foi só lá
como foi o hospital público, eles deram também, e eles são obrigados a dar, tá, gente? Essa vacina das mãezinhas negativas, tá bom? Aí, quando foi na do Gustavo, eu já tinha, né, tomado, quando eu ganhei o Luca, então eu tive que tomar no meio da gestação, com 28 semanas, né? Mas meus pontos indiretos tava tudo certinho, né? Então tava tudo normal, mas eu tive que tomar no meio com 28 semanas. E depois que você ganha, você tem que tomar novamente, né? Você tem que tomar novamente e ficar tudo certinho, né? Então, esse caso que eu queria compartilhar com você, né? Então, não, eu tive, né, o aborto espontâneo por conta disso, por conta do meu sangue, que é o negativo, né? Então, só para avisar para as mãezinhas também, que às vezes estão aí sem entender, às vezes não sabe nem o tipo sanguíneo, é muito bom você fazer o exame, tu vai casar, tá namorando de repente, e pode acontecer de ter filho, vamos ficar tendo aborto, gente. É legal, vai lá fazer exame de sangue rapidinho, só para saber o tipo sanguíneo, né? Passa no médico, para vocês terem essa precaução, que às vezes engravida perto, para vocês evitarem esse sofrimento, gente, porque é muito sofrimento, sabe? É muito sofrimento. Eu me lembro muito bem no dia que eu tive a perda gestacional, na minha primeira gestação, o Lu chorando, gente. Nossa, ele chorou que nem criança, sabe? Ele foi orar, que eu me lembro, foi orar e chorou. Nem eu chorei tanto como ele chorou. Sabe como você fica? Eu fiquei anestesiada, assim, eu fiquei tipo, sem entender, né? Depois que a ficha vai caindo, né? Então, para você evitar isso no seu parceiro, para você evitar isso em você, vai lá, faça o exame de sangue, procure saber, né, tudo certinho, para vocês evitarem esse tipo de coisa, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o Gustavo acordou, eu vou pegá-lo no colo e vou continuar aqui com vocês, tá bom? Então, gente, é muito legal, né, você fazer o exame para você não passar por esse tipo de coisa, tá bom? Então, dito isso, vamos falar sobre a cesárea, gente. Eu contei para vocês no lado de parte 2, gente, que eu me arrependi de ter feito a cesárea. Falei também que no parto do Samuel foi com opção, eu queria ter cesariana, né? Porque eu tinha muito medo do parto normal, por tudo que eu ouvia, pela dor, que falavam que era isso e aquilo. E o meu ginecologista até o último momento falou que eu tinha tudo para ter um parto normal. E aí quando eu fui ter o Samuel, no dia da internação, ele foi fazer o exame lá e começou a sangrar muito, muito. Aí ele foi e já me mandou logo para poder fazer a cesárea. Eu já tava ali mesmo para poder internar, para poder fazer. E ele foi fazer o exame e viu que sangrou bastante. E já fui logo, sem demora, fazer a cesárea, né? Então foi tudo ok, tudo normal, né? E a do Luca, depois de 5 anos que eu engravidei, né? Samuel e o Luca tem essa diferença de 5 anos. Eu estava sem um convênio. Então eu fui ganhar o Luca no hospital público. E, gente, como eu falei, foi assim, uma experiência horrível. Não porque é um hospital público, deve ter muito hospital público, gente bom. Assim também, como pode ter um hospital particular que não seja tão bom e às vezes a pessoa não tem uma boa experiência. Mas eu tô falando da minha vivência. Não foi uma boa recepção, não foi um negócio legal, não foi uma coisa humanizada, foi muito complicado. Se minha irmã ganhou lá, sofreu também, outras pessoas também, assim como eu já ouvi gente que ganhou lá e também falou que foi muito bom, né? Eu não vou falar o nome do hospital aqui, mas é só para compartilhar com vocês. Então, eu já compartilhei aqui no canal o relato de parto do Luca. Então, para vocês saberem mais o que aconteceu, tem aqui, tá, gente? Porque é muito longo, né? Foi até um testemunho, é muito difícil, né? Até lembrar é ruim, né? E aí, a gente ganhou lá, né? Eu tinha tudo para poder ter um parto cesariano. Eu fui com recomendação para ter uma cesariana pelo meu médico. Eles fizeram de tudo para que eu tivesse um parto normal. Tentaram colocar o Kraus para poder ver se acelerava, né, o processo. Eu fiquei sentindo aquelas contraçõezinhas, sabe, ali toda, aquela bexiga encheu dentro de mim, que é como se fosse uma bexiga, né, quando vai enchendo assim, né, e aí o enfermeiro até falou, como ela colocou ali, né? Eu senti uma dor na hora e já comecei a sentir cólica. Ele falou, ela vai ser rápido, né? Porque eu já comecei logo em seguida que colocou ali, senti cólica, né? Provavelmente as outras mães iam ser que demorasse esse processo, mas o meu foi na hora. Eu já comecei a chorar assim que colocou, porque já doeu, aí, nossa, gente. Eu sei que fiquei lá por horas com aquilo, até o outro dia, né? Eles induzindo ali o parto normal. E aí eu sentindo aquela contração toda ali.
e aí viram que não ia dar nada, tiraram. Aí sai como se fosse uma bexiguinha que ela entra, né, pequenininha, vai enchendo dentro da gente. Tirou. Passou um tempo e vieram tentar estourar minha bolsa. Gente, graças a Deus que eu não deixei estourar minha bolsa. Porque eu fiquei muitas horas ali tentando, né? Eles tentando. E aí, quando foi na parte da manhã, depois que tinha o cravo de mim, passou um tempinho, a enfermeira veio tentar furar a minha bolsa. E eu não deixei. O Lu falou, não deixa, eu não vou deixar. Não deixei estourar minha bolsa. E ainda bem que eu não deixei, gente. Por quê? Porque senão eu acho que o Luca tinha, né, você já sabe, tinha acontecido pior. Porque quando ele nasceu já em sofrimento fetal, ataque cardíaco, porque tava engolindo engolindo tudo que tava ali. Tanto que ele nasceu roxinho, nasceu ali. Foi muito complicado. Já falei pra vocês no outro parto, né? E aí, não deixei. E aí viram que não ia dar, né? Não ia deixar. Aí chegou a parte da noite. Isso antes, com todo o processo com a médica, lá tá as enfermeiras tentando, eles achando que eu tava brincando. E, gente, uma solidão que ninguém entrava lá, ninguém nada, muito diferente da vez do Gustavo, gente. Gente, olha, eu não tenho nem o que falar de tão bom que do Gustavo foi, né? Já a do Luca lá não foi tão bom assim, né? E aí chegou um médico lá e aí eu falei pra ele, ó, doutor, eu sei que quem tá tendo parto normal não tem credibilidade na hora que vai falar que tá com dor, que quer cesárea, porque é normal, você tá sentindo dor. Gente, eu dilatei 7 dedos. Eu senti a contração todinha, gente, eu senti a contração de um parto normal e tive que ter um parto cesariana de emergência. Então, assim, senti toda a contração, pensa aí, você que já teve parto normal, né? Então eu senti todas as contrações de um parto normal, só que fui com uma emergência de um parto cesariano. Ainda ouvi umas coisinhas, o médico me falou que ela tem sofrimento, só que o médico que falou me encaminhou para cesariana rapidinho, falou, pode levar ela. Ele teve que atender um outro parto de uma mulher que tá numa situação pior do que eu. Aí chamou outra médica, a médica foi falou isso, aí o nasceu daquele jeito, falaram que a gente não cuidou muito, pelo contrário, a gente falou que a gente tinha ido lá com indicação para poder ter um parto cesariano, eles não queriam fazer o parto cesariana. E aí a enfermeira falou que mais um minuto tinha dado BO, porque viu a situação como o Luca nasceu, sabe, gente? Eu sabia que só sabia chorar quando eu via os papéis do Luca, assim, gente, olha, muito complicado. Então eu tive que ter um parto cesariana de emergência. Então eu fui para ter um parto normal, né, assim, porque eu sabia que eles iam enrolar, mas eu tava com indicação para poder ter um parto cesariano. Então, tipo assim, fui lá, né, vamos ter normal, né? Então tá. Então, já que vamos enrolar, vamos ter um parto, tentar um parto normal, já com indicação de cesariana, já sabia que eu tinha indicação. Né? E fizeram tudo isso que eu falei pra vocês, aí acabou que realmente teve que ter um parto cesariano de emergência. E do Gustavo, gente, foi porque eu já tive 2 partos cesarianos, então o recomendado é que o terceiro seja também uma cesariana, não seja um parto normal, pelos riscos e tudo mais. Lídia, é uma regra, converse com seu médico, tá? Eu tô falando que eu sei o que eu ouvi da minha médica, tá bom? Então, por eu já ter tido 2 cesarianas anteriores, o recomendado era que eu tivesse um parto cesariana novamente. E contei tudo pra vocês lá no relato de parto, então eu recomendo vocês que dêem uma olhadinha também, que eu falei mais sobre tudo com vocês. E falando da cesárea, gente, olha pra vocês, a cesárea de Samuel foi ali tranquila, sabe? Foi aquela cesariana que eu não precisei ir no posto pra poder tirar ponto, né? Os pontos ali externos saíam só, né? Do Luca eu já tive que ir no postinho tirar a costura, tava assim daquele jeito, sabe? Bem. Parecia a costura, né? Que você já sabe do que, né? Então tive que ir lá tirar, sabe? E já do Gustavo também não precisei ir no posto, porque não tinha necessidade, porque os pontos iam saindo, né? E aí, gente, eu quero falar com vocês aqui também, mais pra frente, que eu acho que pode servir para algumas mãezinhas aí também ficarem atentas, tá? Mas o parto do Samuel eu considero um parto cesariana que foi tranquilo, vamos dizer assim, né?
O do Luca, nem preciso falar como foi complicado. O do Gustavo, gente, falei um relato de parto pra vocês também, gente, e me fez mudar a cabeça a respeito da cesariana. Que a autonomia da gente vai toda embora, gente. Então, assim, o que que eu penso? Se você puder ter condições de ter um parto normal, tenha. Não escolha a cesariana. Eu tô falando pra vocês com assim, toda a propriedade, porque eu já tive 3 partos cesarianos. Então, assim, não tenha um parto cesariano se você não for aquela mãezinha com indicação, tá? Porque você perde a sua autonomia, você fica aí um mês andando encurvada, muitas vezes dormindo sentada, tendo que tomar conta do seu bebezinho e dar conta de outros filhos, se você tem outros filhos assim como eu, dar conta da sua casa, você não se sente bem assim para fazer suas coisas, sabe, gente? Do Samuel, né, eu ali fazia alguma coisa ali, tentava, né? Do Luca foi muito mais complicado, porque eu dormi um mês sentada de tanta dor que parecia que passava uma faca, assim, sabe, assim, na minha virilha, assim. E a mesma coisa aconteceu com o Gustavo também. Eu tive essa mesma sensação de que tava passando uma faca, assim, então eu tive que dormir sentada também. Vídeo vai acontecer comigo? Gente, cada corpo é um corpo. Eu tô contando aqui o meu relato pra vocês. Eu tô falando pra você não optar pela cesárea, não é impondo pra você, te dando um conselho como amiga. Não porque isso vai acontecer com você, eu tô falando mais pela sua autonomia, tá bom? Porque, aconteceu uma coisa ou outra, isso é individual de cada uma. Como algo que tá pra vocês aqui que aconteceu, que pode acontecer com você, né? Ou não. Não aconteceu das 2 vezes dos meninos e do Gustavo aconteceu. Então não é uma regra, sabe? Que eu já vou falar pra vocês. Mas é mais pela autonomia. O parto normal, gente, dói porque elas falam, eu sei por quê? Porque o Luca não chegou a sair. Mas eu senti toda a contração, eu senti toda a dor da contração. Você quer ser uma formiga, uma barata, você quer ser qualquer coisa, mas você não quer ser você naquele momento de tanta dor. E essa aqui é a real. Não adianta eu vir aqui romantizar, não, sabe? Dói, mas gente, é melhor você sentir toda aquela dor, sabe? Gente, eu falo que é uma coisa tão terrível que no livro de Apocalipse fala que nos últimos dias, né, a humanidade sofreria com uma mulher que está sofrendo dor de parto. Então você imagina, né? Eu até brinco, então você imagina, olha a dor que é, né? Fala como se fosse a dor de não sei quantos ossos, né? Se quebrando, alguma coisa assim, dá uma pesquisadinha. É uma dor que a gente falando, até a gente que passou, a gente não tem dimensão, sabe? É só na hora que você tem dimensão, é uma coisa muito louca. Não que seja uma regra. Teve uma minha, gente, que foi ter parto normal, que o bebê nasceu assim, escorregou, sabe? Foi muito rápido, sabe? Minha mãe teve 12 filhos, todo parto normal. Então, assim, ai, Lid, você tá me colocando medo? Não, amiga, eu tô te falando só pra você ficar ciente, mais ou menos. O seu pode ser um parto muito rápido, normal. Nossa, que você sente a contração normal, mas seja muito rápido. No meu caso, eu fiquei por horas ali e não deu. Então, assim, não é pra assustar você. É só pra te contar a minha parte e falar assim, se você puder, pelo parto normal, pode ter uma dorzinha leve ou não ali no momento, né? Mas óbvio que vai doer na hora, mas depois você vai ter sua autonomia de tomar seu banho, de cuidar da sua criança, porque, gente, você precisa de ajuda pra tudo. Ainda falei com o Lulu, não sei como essas mães que são solteiras, de repente tá lá, né, engravida, tá com um rapaz, aí depois separa e vai ter um parto cesariana, como ela dá conta? Gente, não tem como uma mulher com cesárea. Eu acho assim, quem consegue merece meus aplausos, porque, e os nossos aplausos, né, gente, porque não tem como você tá com um corte de cesárea e você conseguir fazer tudo sozinha. Pra levantar é ruim, pra tomar banho você precisa de ajuda. O Samuel me secava, o Lu me secava. Gente, eu precisava de ajuda para tudo. Então você fica assim muito, muito dependente. 99% dependente. Você pode ali, gente, eu cheguei, assim que eu cheguei no hospital, eu gosto tanto de fazer minhas coisas que eu já peguei que pegar a vassoura, varrer ali, jogar uma água e fiz isso. Minha irmã me ofereceu ajuda, né? Ele não pode deixar que eu queria me voltar, minha autonomia, gente, mas ela teve de fazer aquilo ali sentar. Tanto por conta da demanda do Gustavo, que é o recém-nascido, e porque também, gente, não tem como, sabe? Assim, é muito complicado a tontura. Gente, assim, contei tudo pra vocês também em outros vídeos, né? Então opte por sentir aquela dorzinha ali, sabe? Mas opte que o parto cesariano, ele é um parto, assim, que realmente é uma emergência, né? Tem aqueles métodos, né, da analgesia, se eu não me engano, né? Você lá toma ali, né, uma anestesia, você faz a força ali, bater o parto normal, você não tá sentindo as contrações nem nada. Tem outros meios, assim, se você poder evitar uma cirurgia, porque é uma cirurgia, né, é uma cirurgia que você tá fazendo, né. Então, assim, Lid, não tem como, eu vou ter que fazer uma cesariana, então, amiga, procure ter uma rede de apoio, né,
não fica vendo muitos vídeos que isso e aquilo, tragédia, não, sabe? Olha, entrega pra Deus o seu parto, né? A equipe médica ora também para que, né, Deus continue usando eles ali, né, para poder cuidar de você, né? Tome os cuidados que você precisa depois que você ganhar, sabe? Quando eu falei do Samuel foi tranquilo, né? Claro que na hora você não sente dor, que você tá com anestesia, mas depois você começa a sentir aquela dorzinha, pra rir é difícil, pra tossir é difícil, né? Tanta gente que eu vi voltar, espirrar depois de um tempo. O Gustavo já tava quase com 2 meses, eu tinha medo de espirrar, com medo de estourar. Olha a minha cabeça, né? E aí, então, vai dar tudo certo. Porque dos meninos, do Samuel, foi tranquilo, do Gustavo, todo aquele trauma que a gente passou, né? E do Gustavo foi, nossa, gente, foi uma maravilha, a equipe médica, tudo. Mas é questão de depois, e o depois, sabe? Depois é um pouquinho assim, você fica, ah, meu pai, pra quem gosta de fazer essas coisas, é um pouquinho chatinho, sabe? Assim, e o que eu queria falar pra vocês, pra finalizar esse vídeo aqui, e que serve como alerta pra vocês, que aconteceu comigo, que não tinha acontecido com os meninos e que eu não contei no outro relato de parto. Sabe aquele instrumento que eu falei pra vocês, relato de parto, né? Que eu falei que não tinha sido usado nos meninos, que eu não me lembrava daquilo, que sentia como se fosse um cheiro de carne, assim, queimar. Era uma ferramenta que a doutora estava usando para poder fazer a minha cesariana, que eu não vou falar o nome porque eu não sei, tá bom? Não vou me atrever a falar o nome pra não falar demais. E que você sente cheirinho assim, de carne, assim, sabe? Queimar. Aí, gente, aquele negócio acontece de. Alguns casos acontece, outros não. No meu caso aconteceu, de vazar. Isso se chama seroma. Gente, assim, eu tava sentada no sofá e eu senti um molhadinho depois de que e acho que era 7 dias que o Gustavo tinha nascido. 7 dias. E aí eu tava sentada, senti um molhadinho. Quando eu fui ver, gente, tava vazando a lateral da minha cesárea. Aí eu entrei em desespero. Liguei pra médica, falei pra médica, chorei. Isso, aquilo, não. Ela foi explicou que era um seroma por conta do instrumento que ela usou, né? Na hora do parto. Tanto que na hora eu senti o cheiro, assim. Aquilo ali fazia com que podia acontecer de vazar, né? E aí, gente, eu tinha que ficar. Aí fui no pronto-socorro, porque ela mandou, fui lá, tirei os curativos que ainda não tinha tirado. Que na hora que eu notei isso, começou a vazar, né? Aí eu fui, e eu achei que não era nada, achei que, não sei. Aí eu fui aqui no banheiro pra poder tirar os curativos, já tava na hora de tirar. Fui tirar, aí foi quando eu vi mesmo, tava vazando, foi na hora que eu entrei em desespero. Aí aconteceu tudo isso, aí fui lá no pronto-socorro à noite, o médico pegou, tirou pra mim, explicou, passou antibiótico, tudo certinho pra mim, tomei. Mas aí eu tinha que ficar pressionando aquilo que tava meio inchado, pressionando pra poder sair, que não podia infeccionar, não fechar, era um buraquinho que abriu, não, no corte da cesárea ali, e tava vazando um líquido amarelo, sabe? Vazando. E aí eu tinha que apertar, né? Tinha que apertar aquilo ali pra poder sair tudo. E aí, agoniada, né? Tinha que fazer isso, tinha que ficar apertando. E a minha estratégia era colocar a calça, sabe, de moletom, que era apertada na cintura, e eu colocava em cima desse onde estava inchadinho, assim, pra poder pressionar, pra poder vazar mais, né? Então tinha hora que eu pegava e apertar, a doutora falou assim, ó, umas 3 vezes no dia você tem que apertar pra poder sair isso, pra poder fechar, pra não infeccionar, né? Porque eu tinha tomado antibiótico e tudo, mas ainda não tinha saído tudo, né? Não tinha, tava vazando bastante ainda. Aí eu peguei, eu apertava com a calça, assim, que me ajudava, até desinchava um pouco, né? Aí quando eu pegava o Gustavo no colo assim, minha barriga pressionava e inchava de novo, né? Aí eu tinha que colocar a calça pra pressionar, né? E tinha que ficar apertando para poder sair todo aquele líquido, né, ali de mim. Então, se isso acontecer com você, não desespere, porque o desespero e acha, nossa, abri minha cesárea, e medo. Não, isso é serômico, que é normal acontecer quando eles usam esse instrumento. Tanto que o dos meninos acho que não usou, porque não aconteceu isso. Se eu não me engano, o cheiro que eu senti, só senti no parto do Gustavo, foi quando aconteceu isso. Então, procura a sua médica, seu médico, para poder saber um pouquinho mais se você vai fazer um parto cesariano de emergência, né, ali, você pode perguntar, ou se o seu parto tá marcado, pergunta sobre isso, né, já fica inteirada sobre isso, pra você não se assustar depois, tá? Aí eu, depois de um tempo, já melhorou, né, não tava saindo mais nada, mas tinha que pressionar, e eu pressionava também com a calça pra fazer aquela força, quando eu tava com agonia de apertar, sabe? Então é muito importante que você saiba disso também.
E outra coisa pra finalizar que aconteceu, gente, foi um inchaço dos superlábios. Nossa, Lid, que intimidade. Eu vou falar pra vocês isso, gente, porque é o corpo humano, nós somos humanos e a gente tá falando de coisas que acontecem. Não tô falando nada obsceno aqui, não tô falando nada, né, demais. É o que pode acontecer, aconteceu comigo, já aconteceu com várias mulheres e com certeza vai continuar acontecendo. Que é um inchaço dos superlábios, a parte íntima, gente. Então a minha perna direita inchou. E a parte do superlábio, da parte íntima, inchou também. Então, minha perna esquerda, ela tava bem inchada. A minha perna direita tava bem inchada. A esquerda não. E meu superlábio inchou muito. Aí a doutora falou aqui pra mim: toma muita água e anda. Então, gente, eu ficava andando por isso aqui, ó. Ficava quase um ano andando pra lá e pra cá nessa casa. Vai pra cá, dá-lhe água, 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 água. Aí ela falou, não fica deitada. Eu falei, doutora, eu tenho que ficar deitada pra poder desinchar, levantar o pé? Não, ela falou, muito pelo contrário, você tem que andar pra poder desinchar. Então eu andei. Gente, eu sei que quando eu vi meu super lábio inchado, mandei foto pra ela, tudo. Ela foi e falou, olha, é normal, porque seu corpo tá, né, você acabou de ter parto, é normal acontecer de inchar. Foi outra coisa que me deixou muito assustada. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Sabe, ficou muito chato superlábio. Aliás, o que é superlábio, gente? Só dá uma pesquisinha o que é superlábio, tá? Porque pode ter gente que pode levar isso pro outro lado, né? Com uma brincadeira, tudo. Então dá uma pesquisa o que é superlábio, tá? A parte íntima da mulher. E dá uma pesquisadinha se você quer saber mais sobre isso, tá bom? Então deu uma inchada bastante por conta do parto e minha perna inchou também. Depois que ela falou pra mim andar todos os dias, né? Várias vezes no dia e tomar, claro que eu saí correndo porque eu tava recém-operado, eu ia devagarinho pra lá, tá, tomei garrafinha de água, várias garrafas de água no dia, né? E aí desinchou. E eu sei que na hora que desinchou meu pé, desinchou também. Os dois desinchou junto. Então, duas coisas que eu quero finalizar com vocês, a questão do seroma e essa questão do inchaço superlábios e do pé também, da perna, que é normal acontecer depois que você tem um parto, tá bom? Lid, não entendi. Mais informações com o médico, tá bom, gente? Eu tô falando aqui pra vocês coisas que aconteceu comigo, para que você se intere se tá grávida, tá pensando em engravidar, se você tá aí no meio do caminho, ainda vai ter um parto, vai ter um parto normal, mas pode acontecer, já vai no pré-natal, já faz uma listinha, já pergunta tudo. Assim como a gente faz, né, com criança, quando a gente vai no pediatra, vai lá, anota tudo, mostra lá pro seu médico, olha, eu vi o vídeo da moça que ela falou isso, isso e isso. Ela não falou pra mim em detalhe do vídeo, mas eu queria saber mais. Entende? Então, é isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? Então, pra resumir, essas duas coisas finais, o que eu já falei pra vocês, e se você puder, mãezinha, tenha um parto normal. Dói, não vou mentir pra vocês. Mas é melhor, tá bom? Esse, assim, é um conselho de uma mãe que teve 3 filhos cesárea. Pode ter mãe que teve 3 filhos cesárea, a gente fala, nossa, ela tá falando absurdo, pra mim foi uma maravilha. Eu tô falando no meu caso. Seu caso pode ter sido uma maravilha. O meu caso foi esse e eu quis passar pra vocês que até os médicos recomendam que você tenha um parto normal. Se você vai chegar no hospital, claro que ele vai falar que você tem um parto normal. É óbvio, gente, é óbvio, né? Além do custo não ser tão caro se você não tem um convênio, porque um parto cesariana é caro, né? Caro, né? Então, assim, é melhor pra você, entende? Se for um caso de, não, é por escolha, tem um parto normal. Se for por necessidade mesmo, a vida da criança, aí sim o parto cesariano, tá bom? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Eu também não posso, né, ter mais nenhum filho também, porque a médica não recomenda, por conta disso, por conta do que aconteceu também no parto do Gustavo, né? Foi complicadinho também, então o Lu já operou, né? E por conta, eu também ia fazer a minha cirurgia, né, ali no meio da cesárea mesmo, mas por conta de que aconteceu também, mesmo que eu quisesse, não ia dar certo, né? Fazer por conta das ocorrências, né? Mas enfim, amiga, opte pelo parto normal. Vai doer, vai, mas você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Pergunte pro seu médico suas dúvidas que você tenha, fica calmo, fica tranquila, não fica ouvindo o som dali, o som daqui, vai dar tudo certo, tá bom? Você e o seu bebê vai estar aí, né, bem, né? Você vai poder curtir aí seu filho, tá bom? E sua filha, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de joinha, tá? Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, vem aqui conhecer o canal, vem fazer parte aqui da nossa família do canal, tá bom? Mas se você já acompanha aqui os vídeos do canal, outros conteúdos também, muito obrigada pela sua presença e companhia, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, um grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.